8. Precisa não. Romanos capítulo 8. Começar pelo verso 31. Tem alguém visitando a gente nessa noite? Vamos ler? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pai, somos gratos a Ti por Tua palavra lida nesta hora, por nós estarmos na Tua presença, Senhor, pelo dia em paz, pela Tua proteção. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegou o reforço. Amados, nós não temos controle sobre o tempo nem as circunstâncias. Esse controle pertence a Deus. O cantor Sérgio Lopes tem até um hino dele que ele diz assim: eu não posso ter nas mãos o meu destino, nem impedir aquilo que eu não quero que aconteça. Não é verdade? Mas nós confiamos num Deus que tem todo o poder. E nós estamos servindo a Ele. Que Ele nos ajude a melhorar cada dia mais essa forma de servi-lo. Mas nós contamos com a sua ajuda e com a sua proteção. Jesus, Ele prometeu estar comigo e você todos os dias, até encerrar os séculos. É promessa dele. É só a gente confiar. Tem hora que nós enfrentamos assim dificuldades na vida que parece que a gente está só. Vem em nós esse sentimento de abandono. Mas isso não é real. É por causa do sofrimento, daquilo que a gente está sentindo. E às vezes tem coisas que são muito fortes. Né? Mas essas coisas não vêm sobre a nossa vida para destruição. Se fosse, Deus não as permitiria. Nós sabemos que na palavra, no capítulo 5, lá pelo verso... Vamos lá, Romanos capítulo 5. O apóstolo fala sobre isso. Versículo 3. Ele diz: e não somente isto, outras coisas que ele vem falando anteriormente, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem se gloria aqui na tribulação? Né, irmão? Mas o apóstolo está dizendo, ele se inclui, e ele diz, também nos gloriamos nas tribulações. Mas ele diz o porquê disso, de se gloriar nisso, porque a tribulação produz em nós a paciência.
Se nós formos pacientes na tribulação, virá outra coisa ainda melhor. Isso vai nos trazer experiência. Não adianta, irmão, se desesperar. Você escutou o que eu li, que ele diz assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Você acha que Jesus queria passar por aquilo? Você acha? A Bíblia mostra que não. Ele sabia que ele ia passar por aquilo. Porque eu e você passamos por uma luta, por uma dificuldade, que vai acontecendo dia após dia, mas a gente não sabe como aquilo vai acontecer. Piora ou melhora um pouco, dá uma aliviada, a coisa vem mais forte, mas vai acontecendo e a gente vai enfrentando e a gente vai vencendo. Mas Jesus não, ele sabia de tudo que ia acontecer com ele. É diferente. Quando Pedro pegou a espada e arrancou a orelha do criado lá, do sumo sacerdote, Jesus disse para ele: porventura, eu não tomaria o cálice que o Pai me deu a beber? Disse Pedro: se eu quisesse agora, eu pediria ao Pai mais de 12 legiões de anjos e ele enviaria. Jesus vai orar, irmão, e ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Foi possível? Não. Jó chegou a dizer assim: o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Quem sabe já aconteceu comigo, com você também, de forma diferente, mas pode já ter acontecido. Porque Jó, irmão, ele era um homem muito rico, ele procurava ajudar as pessoas pobres, procurava ajudar os doentes, e ele via o sofrimento que aquelas pessoas enfrentavam nos seus momentos lá de crise, né, de sofrimento na vida humana, e ele procurou ajudá-las, mas ele não queria que aquilo acontecesse com ele. E foi exatamente o que aconteceu. As duas coisas. Então convém a gente, quando orar, dizer assim: Senhor, me dá graça, me dá força para vencer, para suportar, me dá sabedoria nesta luta, nesta batalha que eu estou enfrentando, seja ela de ordem familiar, seja no emprego, seja na faculdade, seja numa escola, seja na igreja, seja no seu próprio lar, aonde quer que seja. Estamos sujeitos a passar por tribulações. E Jesus avisou a gente, ele disse: tenho-vos dito isto para que em mim vocês tenham paz. Em Cristo a gente tem paz, irmão, no nosso coração. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo: não desanima, aleluia, tenha coragem, em frente, vá em frente, o Senhor está comigo, Ele está com você, aleluia, Ele vai nos ajudar, irmão, é Ele que tem ajudado a gente a vencer, a avançar. Por mais tempo de crente que nós tenhamos, por mais experiências que já alcançamos na vida, né, pelas coisas que Deus vai permitindo acontecer, para amadurecer a gente, né? Para dar a gente experiência. De repente pode chegar alguém precisando, dentro daquela experiência que o Senhor deu a gente, de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, de encorajamento. E o Senhor já nos preparou para isso. Para a gente não ser aquele crente que por qualquer coisa entra em desespero, cai em depressão, às vezes quer até abandonar a fé. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 8. Isso pode acontecer hoje também. Versículo 2 e 3, verso 4. Obrigado. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos,
Para o quê? Te humilhar. Que coisa. Para te tentar, que quer dizer provar você. Para saber o que estava no teu coração. Se servias ao Senhor ou não. Existe um propósito. Não é? Deus não vai permitir nada por permitir. Tem um propósito da parte dele. Quando ele permitiu isso acontecer com o povo, o homem de Deus aqui estava falando isso para eles. É porque ele já conhece, irmão, o meu coração e o teu. Mas quando ele permite essas coisas nos acontecerem, ele está mostrando para mim e você onde a gente precisa melhorar. Você sabia? Aí ele aponta para a gente, aí tu precisa melhorar nisso aí. Eu permiti isso acontecer com você, você não conseguiu superar, vencer, você não lutou. E ele continua dizendo, e te humilhou. E te deixou ter o quê? Fome. Mas também ele diz aqui, e te sustentou com o maná. Mas a fome veio primeiro. Nós sabemos que isso aconteceu na jornada de Israel para a terra prometida. E Deus permitiu aquilo acontecer, mas havia um propósito. E a gente vai ver que misericórdia, o negócio não deu certo. O povo entrou no caminho da murmuração, o negócio ficou meio complicado. Ainda bem que Deus é um Deus de misericórdia. E manda o maná. Você já pensou o deserto? Lugar sem vida praticamente, né? Não tem vida. Quando o povo amanhece o dia, está lá aquela coisinha branquinha. O maná, o alimento que Deus mandou para alimentar o povo. O Senhor permitiu faltar água. Tanta experiência, irmão. Você vê que nesse primeiro versículo que eu li aqui, diz, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te fez passar. Quantas vezes, se nós não tivermos cuidado, isso também acontece com a gente se esquece daquilo que o Senhor já fez na vida da gente. E às vezes até uma luta menor do que aquela que a gente já enfrentou lá atrás, a gente está lá meio desesperado, meio triste, né? Sem querer fazer o que Deus quer que a gente faça. E a gente precisa ter cuidado com isso. Quando nós passamos, Ele está dando a gente experiência na vida, maturidade para a gente. Isso faz com que a fé da gente, né, seja acrescida. Como diz lá em Romanos, no capítulo 5, se a gente tivesse continuado, e ele diz, e a experiência, a esperança. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus não disse para a gente, vocês me servindo, o caminho vai ser de rosas. Não é só flores, não. Nós sabemos que a rosa tem o espinho também. Se não tiver cuidado quando pega nela, né? Aí sente o espinho, machuca, dói, incomoda. Então, a gente nessa jornada para lá, irmãos, enfrentamos essas coisas na vida. Estamos aí diante de um cenário, né, que quem imaginava isso? Ninguém. Eu me lembro que algumas vezes o Senhor falava para a gente que grande coisa viria, momento difícil sobre a terra, que Ele iria abalar a terra. Me lembro disso muitas vezes. Quem imaginava, né? Uma coisa que realmente abalou o mundo inteiro. Ceifou muitas vidas e ainda continua aí. Pessoas adoecendo. Mas o Senhor está com a gente. A gente não precisa ter medo disso. A gente precisa continuar confiando no Senhor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós precisamos confiar. Tem pessoas na família, parentes também, que foram afetados, mas até agora nenhum deles foi. Escaparam, recuperaram, estão de volta trabalhando, outros voltaram para casa, não é?
a vida continua, irmão. A Bíblia só não usa os termos que eles usam, né, técnicos ou científicos, mas a palavra de Deus já fala sobre estas coisas. Quando ela fala de pestes, ela está falando de doenças. Só esse ano, se você ver a quantidade de terremotos que estão acontecendo, está no Brasil, que era uma coisa rara da gente ouvir falar. A recente agora na Bahia, parece que foi dia 30. Se você observar à luz da palavra de Deus, muita coisa está acontecendo profeticamente. Algumas coisas que estão acontecendo é como se fosse um prenúncio daquilo que a palavra está dizendo que vai acontecer. João Pessoa, agora recente, uma parte do mar ficou vermelho, feito sangue. Eu disse, é só prenúncio, porque o que a Bíblia diz é bem diferente, a coisa será bem mais pesada. Mas nós precisamos continuar firme no Senhor, fazendo a sua obra, se envolvendo com o seu reino, pregando a sua palavra, tendo amor pelas pessoas. Por quê? A nossa vida, irmão, está em Cristo Jesus. Ele nos comprou para o reino de Deus. Nós pertencemos a Ele. Aleluia. O inimigo não tem poder de tocar nem em mim, nem em você, se Deus não permitir isso. Seja com o que for. Eu me lembro de um provérbio, e eu me apeguei nesse provérbio. Às vezes meu sogro dizia, rapaz, como é que tu tem coragem de ir para a prainha ali? Aquele lugar ali esquisito. Eu disse, rapaz, minha confiança está em Deus. A Bíblia diz que quando o caminho do homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. E a gente precisa acreditar nesta palavra, irmão. Aleluia. Ele falou, se a gente acreditar, acontece, porque foi Ele quem falou. Aleluia. Ele diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o que? Os livra. É só temer a Ele. Temeu, Ele manda um anjo lá para dar livramento. Aleluia. Se você for observar quantos livramentos o Senhor tem dado a mim e a você. Só basta o temor estar lá. Pode ser até uma pessoa que não seja crente. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor se admirou com a fé de um homem romano. Ele disse, eu vou lá, vou dar saúde. Ele disse, não, eu não sou digno de ser debaixo do meu telhado. Me diga só uma palavra que meu criado vai ficar curado. O homem não servia ao Senhor, e aí? A fé, irmão. A fé move o poder de Deus. Movimenta a sua glória. Os milagres acontecem por causa da fé, da confiança que há. Agora, o Senhor só vai fazer se houver necessidade. Momentos de crise na vida, todo mundo enfrenta. O pastor David Yong-Chu, numa época que a Coreia lá passou por uma crise, misericórdia, um monte de irmão desempregado. Parou, né, os recursos da igreja, ele estava numa construção tremenda lá, teve que parar tudo, ele relata. Ele disse, irmão, tinha hora que eu ia para debaixo daquele esqueleto da construção, eu tinha vontade que tudo aquilo desabasse em cima de mim. Mas passou o processo lá na frente, começou Deus a reverter a situação. Nós sabemos, irmão, que Deus é onisciente. Quando estava para acontecer aquela crise lá no Egito, o Senhor deu um sonho a um rei ímpio, fez ele sonhar. E tinha alguém designado por Deus para interpretar aquilo que Deus havia mostrado. Não era qualquer pessoa que ia interpretar aquilo. Deus tinha um plano a realizar naquele contexto ali. Aleluia! Ele preparou tudo. Mesmo que aquele moço passou por todo aquele processo na sua vida, tão jovem, mas ele permaneceu firme, nada afastou ele da comunhão do seu Deus, da presença de Deus na vida dele. Ficou como um grande exemplo para a gente. E aquele moço é chamado. Deus é tremendo, né? Dentro do plano que ele tinha estabelecido,
ele querendo livrar a nação que estava no início, dá o sonho ao rei, viria um tempo de fartura, muita fartura, mas depois viria um tempo de escassez, que os tempos de fartura não seriam lembrados. E foi exatamente aquele moço que o rei disse, não existe ninguém mais sábio do que esse moço aí que tem o espírito dos deuses, né, a expressão deles. E colocou ele como governador. E Deus, amados, Ele é justo. Ele não cuidou somente daquelas pessoas ali daquele lugar, mas todos vinham comprar lá. Mantimento, alimentação. Isso é o cuidado, o zelo de Deus, né, com o homem que Ele criou. Está mostrando com isso a sua justiça. E servisse a Ele ou não, Ele é o Criador. Mas a bênção principal era para a nação que estava iniciando. E José entendeu isso. De antemão o Senhor me trouxe para cá, para conservar aquela nação. Vieram para o Egito, e o Senhor disse a Abrão que ela seria 400 anos ali, peregrina no Egito. Queriam ser perseguidos ali, maltratados. O Senhor disse a Abraão. E tudo isso a gente viu que aconteceu, irmãos. Mas Deus disse, depois eu vou visitar eles e vou tirar eles de lá. Veio o mal, veio a dificuldade, veio os maus tratos, veio a perseguição, um momento de crise para eles. Interessante, irmão. Tem até um hino que o cantor diz assim, quando a noite fica mais escura, é sinal que o dia vai raiar. Não é? Você vê que quando Moisés chegou lá, trazido pelo Senhor, a coisa ficou pior. O castigo aumentou. Eles traziam palha, tiveram que agora ir buscar a palha também. Foi sufoco, irmão. O povo começou a se revoltar. Como é que pode Deus trazer um homem para libertar a gente e agora uma dificuldade dessa ficou pior ainda a situação? Mas depois Deus saiu descomplicando a coisa. Tem coisa que realmente a gente não entende. Foi isso que Jesus disse aos discípulos, o que eu faço vocês não conseguem entender agora, mas vocês vão entender depois. Tem coisa que a gente fica, né? Meu Deus, os porquês, né? Por que isso, por que aquilo, está acontecendo comigo? Às vezes não há resposta, aquele silêncio tremendo, né? Incomoda, machuca a gente, porque Deus não me responde. Aleluia! Mas continua firme, crente, levanta a tua cabeça, o Senhor está te ouvindo, Ele está no negócio, aleluia. Vai chegar o momento que você vai entender, a vitória vai chegar em tuas mãos, mas só na hora que Ele estabeleceu para isso acontecer. Mas o Senhor tirou, irmão. Você vê que o Senhor dizia a Moisés, o povo não estava sabendo, o povão lá, né, do Senhor, mas o líder estava. O Senhor disse, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que ele não deixe o povo sair, porque eu vou derramar as minhas maravilhas no Egito, aleluia. E fez o que ele fez. Imagine aquele momento. Isso acontece com a gente também. Às vezes a coisa está tão, né, pesada, dolorida na gente, angústia. Até parece que a gente vai embora. Aleluia! Eu já passei situações na vida que depois que passou eu fui olhar assim, eu digo, Jesus, se tu não estivesse comigo, misericórdia, eu não teria vencido. Mas eu graças te dou porque tu estás comigo, Senhor. Aleluia! E Deus foi lá, tirou o povo com braço forte e com mão poderosa. Imagine a alegria naquele momento, né? O Senhor, amados, Ele despojou os egípcios. Vocês vão pedir. O Senhor trabalhou no coração daqueles egípcios e despojaram eles. Saíram com muita riqueza de lá. Mas Deus já tem um objetivo também em cima daquilo ali. Mas Ele fez. Tirou o povo de lá.
Então, crente, não desiste, tá? A gente vai ver em Atos capítulo 14, verso 22. A palavra diz que o apóstolo Paulo saiu visitando os irmãos. Os irmãos não estavam desanimados. Ele foi confirmar o ânimo dos irmãos, dizendo assim: irmão, continua aí animado, não desiste, mesmo em meio a essas turbulências, essas dificuldades que vocês estão enfrentando, crente, não desiste, aleluia. O próprio apóstolo está dizendo aqui, confirmando, veja só, 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas o quê? Tribulações, nos importa entrar onde? No reino de Deus. Jesus é claro, irmão. A palavra do apóstolo aqui também, ele tinha conhecimento disso. Paulo enfrentou situações, irmão, que ele já tinha conhecimento que aquilo ia acontecer com ele, prisões, açoites, ele diz abertamente, senão aquilo que o Espírito Santo está me dizendo que vai acontecer comigo quando eu chego em cidades, que eu vou sofrer prisões, que eu vou sofrer açoites, mas ele não retrocedia, ele avançava confiando no seu Senhor. Também tinha lugar que ele chegava, o Senhor dizia: ninguém vai tocar em você aqui, porque eu tenho muita gente nesta cidade, e ninguém tocava nele. Houve momentos que Paulo diz: eu queria ter com vocês, mas o inimigo me impediu. E aí? Havia um porquê. E Deus permitia aquilo. Teve momentos que Paulo teve que ser tirado assim num cesto, descendo pelo muro alto, porque o povo queria tirar a vida dele. Mas graças a Deus, sabe, irmão, toda aquela situação que Paulo enfrentou, no final da sua carreira, ele disse: combati o bom combate. Ele chamou de bom combate. Acabei a carreira, mas guardei a fé. É isso que Jesus espera de mim e você. Que a gente não desista, que a gente não desanime. A palavra de Deus diz assim para a gente. Eu estava até comentando isso lá em Floriano. É muito fácil alguém chegar para o outro assim que está enfrentando uma luta tremenda: canta, irmão! Tem pessoas que querem pegar uma passagem bíblica, né, que aconteceu lá com o filho da mulher que morreu. Ninguém tem esse preparo psicológico não, irmão. Existe diferença de uma pessoa para outra. Aquela mulher tinha um preparo psicológico tremendo, porque havia perdido o filho, ela não se desesperou, não disse para o marido dela, mandou preparar lá o jumento, partiu lá para o homem de Deus. E quando ela chega lá, que ele pergunta: vai bem contigo? Ela diz: vai bem comigo. Vai bem com teu filho? Vai bem com o meu filho. Vai bem com o teu marido? Vai bem com o meu marido. Ali de repente o coração dela se derrama, e Deus não deixou ele saber aquilo. Profeta, né? Um homem ousado, cheio do Espírito Santo, mas tem coisas que somente Deus é quem sabe. Ele revela quando ele quer revelar. Quando o moço tentou impedir, o profeta disse: não, deixe ela, o Senhor não me revelou, né, o que estava acontecendo no seu coração, mas foi lá, orou, e o Senhor fez um milagre e deu de volta. Era um momento de crise, mas o Senhor deu de volta a vida daquele moço. Pelas coisas que estão acontecendo, irmão, aí no mundo, Jesus falou no Evangelho de Mateus que não passaria esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Pelo que eu estou vendo, a nossa geração está dentro disso aí. Não era aquela geração lá que ele estava falando, porque já passou muito tempo. E as coisas que estão acontecendo atualmente, meu Deus do céu. Eu digo profético. Está havendo um desenrolar no Oriente Médio em relação ao acordo de paz, é porque muita gente não acompanha. Eles estão querendo unificar as religiões. Tem lá no Oriente Médio uma cidade que eu não me lembro o nome agora, que tem 3 prédios lá. Pense num prédio e o dinheiro que foi investido ali, para eles unirem as principais religiões, judaica, islâmica e católica. Mas vai acontecer porque a palavra fala sobre isso.
O dinheiro vai sair de circulação, irmão. Vai chegar uma hora que eu e você vai ter que decidir, sabia? Ou a gente cede para o sistema, ou a gente fica do lado do Senhor. Enquanto der para a gente ir fazendo, a gente vai. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que tomar a decisão. Porque na sua palavra diz, está lá, só não usa os termos como eu já disse que eles usam. Só irá comprar ou vender. É na área de transação comercial, de compra e venda e etc. Apocalipse 13 fala sobre isso. E a nossa geração está vendo isso acontecer. Se eles não conseguirem ainda este ano, aqui no país eu estou dizendo, porque na Suécia o dinheiro já está quase extinto. Na China, aos poucos, eles estão tirando. Agora, depois dessa pandemia aí, já disseram, não, isso está transmitindo a doença para as pessoas, vamos tirar o dinheiro de circulação. Então, veja, irmão, tem todo um contexto, porque a Bíblia fala de um sistema. Até conversando uma vez com o meu enteado, ele disse, e aí, pai, como é que vai ser? Como é que a gente vai sobreviver? Vai ter que confiar completamente em Deus. Ficar totalmente na dependência dEle. Você sabia? Eu hoje dependo do governo financeiramente. Mas na hora que eles vierem, eu direi. O resto é comigo e Deus. Ou Deus comigo. Aleluia! Sabe, irmão? Isso é real. Você pode ver que tudo que a gente usa agora está indo para chip. Criaram uma nova identidade agora para a gente que é militar no país. Vai ter um QR Code, todo um sistema lá, tudo traindo para a tecnologia. A gente precisa orar, sabe, para que as pessoas ajudem, as pessoas fortaleçam elas, porque a quarta revolução industrial que está chegando, irmão, vai desempregar muita gente ainda. Aonde a tecnologia e a robótica puder entrar, o ser humano vai sair. Por isso que eles estão querendo criar um salário universal, só para as pessoas sobreviverem no básico lá. Por quê? As intenções estão aí. O que for para acontecer, irmão, vai acontecer, a gente não vai conseguir impedir. Para os irmãos terem uma ideia, a igreja ora, porque lá em Brasília, o Senado já está reunido, querendo aprovar uma lei de proibir a evangelização, de você ir para uma casa de alguém, de você estar fazendo culto, onde quer que seja. Você sabia disso? Eu tenho dito ao Senhor, se não é o tempo disso acontecer, tu pode mudar o coração daquelas autoridades e não deixar que isso aconteça agora. Mas se for o tempo, irmão, vai acontecer. Está um desenrolar muito grande aí no mundo todo. A palavra de Deus se cumprindo, graças a Ele por isso, irmão. Olha a Deus e diga, Senhor, se eu tiver que passar, me prepara, fortalece o meu coração, Senhor. Eu não quero me acovardar, eu não quero negar o Teu nome. Porque duas coisas irão acontecer e a Sua palavra fala sobre isso, irmão. E nós precisamos nos fortalecer. Pedir a Deus que nos prepare para esse momento que virá. É um momento de adversidade? Mas vai acontecer. Duas coisas que irão acontecer: a apostasia e a manifestação do anticristo, do homem do pecado, do filho da perdição, e a igreja de Cristo estará aqui na terra. Tem muita gente aí dizendo que a igreja vai sair, o anticristo não pode se manifestar enquanto ela estiver aqui, quando a Bíblia diz diferente. Mas o Senhor está comigo, está com você. Aleluia. Ele diz na sua palavra, como tu guardou a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aleluia. Vai ser um momento crítico, vai, mas o Senhor está conosco. Ele diz, eu te guardarei. Ele está dizendo que vai nos proteger. Aquela situação que aconteceu em Sodoma e Gomorra, Deus tirou Ló e a família dele da terra? Não, Ele deu livramento, aleluia. Era um momento de crise? Era para aquele lugar, mas o Senhor deu livramento a eles.
Irmão, isso é tremendo, se você observar, aleluia, e nós servimos ao mesmo Senhor. Os anjos, quando chegaram lá, disseram assim: enquanto tu não saíres da cidade, a gente não pode fazer nada. Glória, aleluia. Então, o Senhor nos guarda, irmão, Ele nos protege. Pode confiar. Pode ver que eles só fizeram depois que a família saiu. Até aquela cidade que ele pediu para ir, ia ser destruída. O anjo disse: a gente vai fazer contigo esse negócio ainda. Aquela cidade foi poupada por isso. Infelizmente, né, a família saiu completa. Mas, como houve a desobediência à palavra, e foi a palavra de um anjo, toda desobediência teve o seu castigo. Então, irmão, continua confiando no Senhor. Vai chegar um momento, você sabia? Jesus falou sobre isso. Parentes, família, amigos vão se levantar contra os servos do Senhor. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Os próprios inimigos do homem serão o seu familiar, o seu parente lá perto. Você sabia? Que vão entregar, vão dizer. Tem irmãos nossos que estão aí em países, né, sofrendo um momento de crise, países comunistas, islâmicos, que quando ele não consegue pegar o irmão que foi denunciado naquela casa, ele pega a família, leva, ninguém sabe onde ficam aquelas pessoas, o que elas estão passando, para massacrar, sabe, para maltratar aquele servo do Senhor. E quando eles pegam o servo do Senhor, misericórdia. Mas a gente ora aqui por eles. A gente apresenta eles a Deus em oração. Graças a Deus pela liberdade que nós temos. Vamos aproveitar a liberdade que o Senhor tem dado a gente, sabe, irmão? Porque nós contamos com a sua ajuda, com a sua proteção, com o seu livramento. Eu tenho passado situações aí. Isso no lado financeiro, viu? O governo metendo a mão no dinheiro da gente. Mas Deus é tremendo, sabe? Ele vai provendo, sabe? O trabalhar de Deus é lindo. E eu não fico desesperado com nada não, irmão. Para que se desesperar? Não vai resolver. A gente vai arrumar mais um problema para a gente. Você já percebeu isso? Que quando você toma para si o problema do outro, não é que você não vai ser uma pessoa insensível, mas quando você toma para si o problema do outro, você gera um problema para você de saúde. Não é assim que funciona, aleluia. A gente vai ajudar, a gente vai orientar, a gente vai dar o apoio, mas não tome o problema do outro para você, aleluia. Eu aprendi isso, enquanto eu não aprendi eu sofri, viu? Sofri muito, mas depois que eu aprendi, não. Então levanta a tua cabeça, sabe? Seja lá um problema no teu lar, seja com o esposo, seja com esposa, seja com filho, seja com o vizinho, seja lá com um patrão, um amigo de trabalho. Eu vou falar isso para encerrar. Eu passei uma crise, quando eu estava ainda na ativa, com um cidadão que ele era muçulmano, e aquele homem começou a me perseguir. Quando ele chegou lá no setor para assumir a sessão, ele chegou na garagem e disse: a partir de hoje todo mundo vai trabalhar no expediente. Eu trabalhava, né, em serviço extras. Aí eu disse ao oficial, né, o outro que era o tenente lá, disse: tenente, não dá para mim ficar aqui na garagem não. Aí ele foi e falou com o chefe. Ele disse: ele vai ficar na escala. Veja, só eu ficando na escala. Interessante. Ele vai ficar na escala, o restante tudinho fica no expediente. Só que ele não procurou saber como era a escala, a minha e do outro rapaz, do outro colega. Um trabalhava terça e quinta, no sábado não, porque era final de semana, o outro trabalhava segunda, quarta e sexta. Aí virava a semana e cada um ia. Aí numa segunda-feira, quando ele me procurou: cadê Luciano? Está folgando. Folgando? Que escala é essa dele? Aí quando eu cheguei para o serviço, mas era perseguição. Disse: a partir de hoje, o capitão disse que você vai ficar no expediente. Eu disse: eu não quero mais ficar na garagem. Estava tendo uma reunião dos oficiais, eu fui para a lanchonete. Quando eu estou lá na lanchonete, terminando de lanchar, chegou alguém e disse assim: ó,
mandou se apresentar lá no comando. Eu digo, misericórdia, foi o que esse homem fez agora. Aí tudo bem, eu terminei de lanchar, fui para o comando, terminou a reunião, o tenente mandou que eu entrasse, ele estava lá sentado, né, o comandante lá. Aí ele começou a me acusar. Mas ele se perdeu, irmão, viu? Ele fez acusações infundadas. Eu fiquei calado, porque a gente tem que só falar na hora que é autorizado. E eu fiquei só escutando. Quando ele terminou as acusações, o major era um servo do Senhor, o comandante, e ele percebeu isso. E ele disse, pode falar, Luciano. Aí eu contei, saí contando. E ainda disse assim para o comandante, o negócio é botar ele 30 dias preso e mandar ele para trabalhar em Itamaracá. Quando eu terminei de explicar, o major disse, pode sair. Saí. Deus não deixou acontecer nada, irmão. Deus é lindo, sabe? Por isso que é bom a gente procurar se esforçar para andar na presença dEle, ainda que a coisa lá seja difícil, que machuque, que incomode, que leve até a gente chorar na presença de Deus, mas quando chegar o momento certo, quando a gente suporta, por amor ao Senhor, Ele concede a gente a vitória. Graças a Deus. Meus amados, eu agradeço pela oportunidade, que Deus continue abençoando os amados.